Bom dia, irmão, irmã. Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo, Mariano Soutis. Hoje no domingo, mais uma vez, né? E hoje tratando um pouco do que se chama de apócrifos. Livros secretos ou livros que não são aceitos, né? Muitas vezes no cânon ou não são colocados pelas igrejas, né? O mais comum é das igrejas protestantes, com a católica, os apócrifos eclesiástico, Macabeus, né? E outros livros, né? Mas hoje eu vou tratar um pouco dos apócrifos mesmo, nem da católica nem da evangélica, né? Os pseudepígrafos, eu tenho uma edição aqui, tem várias edições, né? E a importância disso para o misticismo, né? Tem textos gnósticos muito bons, né? O Evangelho aí Valentino que eu diga, né? Com vários conceitos. Tem do Marcion, tem várias situações aí de evangelhos, né? Dos Ofitas também, então, vários textos, né? Que dá para citar vários aí, desde Enoque, né? Documentos que nem o de Damasco aqui, né? Carta de Aristeias, tem aquela carta, por exemplo, de Paulo com Sêneca, né? Que eles trocam, que é muito legal, filosófica. Atos de Tomé, tem o Evangelho de Tomé, né? Que eu já falei várias vezes aqui, que é muito bom, né? Muito antigo também, acho que anterior até a Marcos, né? Tem aqueles Apocalipses, outros Apocalipses, né? Tem vários textos interessantes aí. Odes de Salomão, né? Livro de Jazar, e vai embora. Tem muito texto bom, né? Melquisedeque, outros que eu já cheguei a citar, já coloquei nos meus livros, né, pessoal? O que tem de informações interessantes? Primeiro dos gnósticos, né? Tem a questão dos éons, né? Esses ciclos, esses infinitos, né? Que na Bíblia às vezes está traduzido como eternidade, inferno eterno, céu eterno. Na verdade, é o céu de um éon, né? O inferno do éon também, né? É de uma faixa de tempo cíclica. Outra coisa também, o paraíso, por exemplo, o pleroma, né? Também tem a situação, né? Então, assim, esse pleroma, né? Ele é muito importante. Os arcontes, né? Nossos anjos caídos, os seres aí gigantes e vai embora, também são bem importantes, né? E na gnose, né? O Cristo mesmo, ele tem um significado um pouco diferente, né? Um pouco mais a nível de luz, nível de um éon também, né? Então, Cristo, ele tem uma situação bem legal, tem 12 ali, né? Ou 20 divisões desses éons e várias situações aí, né? Pro misticismo é muito legal, por exemplo, textos que nem de Adão e Eva, né? Tem um livro de Adão e Eva muito legal, né? Que falam que Adão e Eva estavam numa caverna, Satanás acabou fazendo eles se suicidarem, né? Eles se matam e depois ressuscitam, né? Deus os ressuscita, né? Então, ressurreição na Bíblia, claro, a gente já vê Elias, né? Eliseu e tal, você vê também Nosso Senhor Jesus, os apóstolos também, né? Ressuscitando pessoas, mas antes tinha lá em Adão e Eva, nesse livro aí, comentando com Satanás ali, né? Enoque também fala desses gigantes, fala desses anjos caídos, seres extraterrestres, seja como você quiser, né? Aí a gente não sabe o que é, mas o que tá lá tá, né? Tá na Bíblia, ou tá nessa texto bíblico que algumas ainda tem, né? Se não me engano, o Codex do, né, a Bíblia da Etiópia, da Igreja Ortodoxa da Etíope tem, né? As igrejas ortodoxas têm uns textos a mais, por isso que eu tô falando de apócrifos, pessoal, tem, né, algumas versões de Bíblia com alguns textos, por exemplo, Pastor de Hermas, Enoque, né, Macabeus, um livro a mais também, né? Já no Macabeus católico, já o pessoal fala, mano, a gente tem esses livros a mais das igrejas ortodoxas, né? Então, são textos muito importantes. Ah, eu não acredito aquilo como nível de fé, cânon, ou, né, igreja. Não, mas a nível histórico a gente tem que estudar isso. Nível teológico, né? Não, então, e para o misticismo mais ainda, porque tem essas doutrinas de anjos caídos, daimons, seres, entidades, né? Deuses de outros povos, tem mais detalhes. Assim como eu já falei no Talmud, Midrash, próprio Zohar, Hatziel, né? Bahir e tantos textos judaicos ali que também eu não posso considerar apócrifos, mas são muito interessantes de se ler junto com a Bíblia ou a nível de tradição oral. Uma Bíblia oral, melhor dizer, né? Então, tudo isso é muito importante ao estudo. Ah, livro de Judas, né? Evangelho de Judas, Evangelho do Tomé. Textos muito importantes, né, pessoal? Né? Então, esse estudo aí, claro que igrejas gnósticas daí chegam a ser citados até,
numa missa agnóstica, por exemplo. Mas aqui nas nossas religiões, por exemplo, católica, evangélica não, mas a luterana, você vê, por exemplo, o texto citado dentro de um rito e tudo daquela forma mais tradicional e os textos mais corriqueiros, né? É o cânon, né? 66, 70 e poucos livros, aquela coisa toda bem básica. A leitura dos apócrifos, eu não li todos aqui, eu tenho 3 volumes, né? Não é rápido para ler. Mas alguns eu já separei assim, ó, tem a história do José aqui, o carpinteiro, tem várias histórias, Hino da Pérola. Hino da Pérola é muito legal, né? O Hino da Pérola eu já li. O livro de Enoque tem outras versões, tem na minha Bíblia Peshita, né? Peshita do aramaico, lá tem também. Testamento de Benjamim. Tem o Evangelho da Infância de Jesus também, que é muito estranho, alguns acham totalmente impróprio, né? Apócrifo mesmo, assim, a nível de nem ter muito conhecimento, mas algumas coisas interessantes. Não dá para dizer que Jesus também não aconteceu milagres na infância dele, né? Seria muito estranho da nossa parte, né? Não acreditar em Jesus da revelação pública dele, né? Claro que ele tem umas maldições, tem coisas estranhas na infância de Jesus que eu também até coloco nos textos, mas eu não acho que seja isso bem interessante, né? A nível de fé nossa, a nível de religião, de misticismo mais ainda, né? Mas tem milagres lá com a fralda, tem milagres dele ressuscitando o passarinho, que inclusive esse do passarinho, né, do pássaro que ele ressuscita de barro, lá ele faz viver, tá lá no Alcorão também. Né? Então não é só nos textos apócrifos, não é só a Bíblia. Lá no Alcorão, né, o livro sagrado aí do Islã, está lá também, né, Jesus vivificando esses pássaros, né. Então é bem interessante. Porque quem não sabe, o Alcorão fala de Jesus também, né, a pessoa só fala como se fosse um profeta, né. E não também, como a gente fala, né, filho de Deus ou Deus, né, para cristão seria Deus. Então, assim, é bem interessante essa leitura, né? Eu recomendo muito, eu só, claro, junto com a Bíblia ou a Bíblia como um complemento, né? Isso aqui vai ter lacunas da Bíblia que aqui nos apócrifos, por exemplo, vai estar trabalhado, né, pessoal? Melhor comentado. Ah, mas isso veio de outra tradição oral, não tem problema. Nossa Bíblia veio de uma tradição oral também, né? Então a tradição maçorética, escrita, ela vem depois, né? Então para quem diz, é só o texto, é só ler escritura, né? Não, tem tradição oral, tem Bíblia antes da Bíblia, né? Tem cristãos sem Bíblia e eram cristãos, né? Não é isso que vai. Claro que hoje a segurança de uma Bíblia é um documento, aqui a gente é muito metódico, a gente precisa da Bíblia, né? Então é bem interessante, pessoal. E a importância da igreja, as igrejas, né? Esse dia eu estava vendo até na igreja armênia, outras igrejas, tem coisas muito interessantes aí na nossa influência em simbologia, esoterismo, misticismo também. Né? A gente não fala muito, a gente vai mais para a gnose, as gnósticas apropria de modo mais singular, né? Mas de Marcion, por exemplo, eu gosto muito, e outros textos aí, né? Mas são esses textos aqui, né? Na verdade são igrejas e igrejas, né? E a gente vê que isso aí tudo existiu uma briga religiosa no passado e hoje a gente tem esse acesso a esse material sem ter muita crítica. A gente pode ter ser condenado de gnóstico, uma coisa, mas essa condenação é meio estranha, né? A gente tem que ver a gnose junto com a nossa fé, por exemplo, uma gnose de conhecimento, não uma gnose, por exemplo, de eu vou fundar outra igreja, eu vou combater o que tem por aí. Né? É sabedoria, né, pessoal? Misticismo é assim, a mística, na verdade, eu sempre falei assim, não é para você destruir a tua religião, é para você reafirmar, reinterpretar, revalorizar, aprofundar aqueles símbolos que tem nas igrejas, por exemplo. Aqueles símbolos que tem na Bíblia, vamos dizer assim, não precisa nem ser na igreja, na Bíblia está cheio de simbologia, né? As alegorias, o misticismo ganha muito poder, muita. Tá bom, irmãos? Até o próximo programa. Estejam com Deus.